A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula da Revista dos Adultos. Já estamos na lição número 4, que traz por título O Bom Pastor e Suas Ovelhas. Eita glória! Se prepare aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você andou por aqui e não me conhece, sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEJADB e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à nossa escola bíblica dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos até jardim de infância. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa aula da lição de número 6 dos adultos do segundo trimestre de 2025, que traz por título O Bom Pastor e Suas Ovelhas. Veja só, se você é professor, sempre recomendo que você possa iniciar sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo, porque em nosso canal a dinâmica já está disponível. E caso você queira a dinâmica digitada, você já sabe, basta acessar o nosso site. Coloca no Google aí, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. O nosso site vai aparecer, você clica no menu Adultos, lá você vai ter acesso à dinâmica digitada, à lição comentada e à lição descomplicada. São materiais que vão estar te ajudando no seu entendimento. Fica à vontade, professor. Mas se quiser também, você pode iniciar fazendo algumas perguntas com relação ao título. Assim, você estará verificando o grau de entendimento, de conhecimento da turma. Aqui, você pode perguntar: o que é ser pastor? Qual a função de um pastor? Porque Cristo Jesus, ele é o nosso pastor. Logo, se Jesus é o nosso pastor, nós devemos ser ovelha de Cristo. Pergunte aí à sua turma, porque diante da Bíblia, da palavra de Deus, nós somos considerados como ovelha. O que tem a ver uma ovelha com a vida cristã? Eita glória! Já vai iniciar apertando o juízo dos seus alunos. Lembrando, é muito importante que você faça as perguntas e não fique respondendo, professor. Tem professor que é apressado demais, ele pergunta, ele responde. Não está certo. E não cabe a você também ficar querendo mostrar para a sua turma que você tem conhecimento. Nós fomos chamados para estar ensinando e não para ficar demonstrando os nossos conhecimentos. Pegou a dica? Mas dando seguimento, vejamos. Texto áureo. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. João capítulo 10, versículo 14. Este versículo destaca o relacionamento íntimo entre Jesus e seus seguidores, enfatizando o conhecimento mútuo entre o pastor e suas ovelhas. Em outras palavras, Cristo Jesus, ele é o nosso pastor. E aqui, pastor se refere também à questão daquele que cuida das ovelhas. Não é esse pastor, talvez que você conheça aí não, tá bom? Pastor Giovanni, pastor Antônio, o nome do seu pastor presidente, tá bom? Aqui Cristo Jesus está pegando uma figura bastante conhecida em Israel, porque em Israel existiam diversos pastores, são aqueles que cuidam, que zelam, que fazem de tudo para que as ovelhas possam crescer e se desenvolver. Logo, se Jesus, ele é o nosso pastor, nós somos ovelha de Cristo. Olha, Jesus não disse que nós somos leão, não. Jesus não disse também que nós somos bode, nada a ver. Jesus nos chamou de ovelhas. Por que será? Será que é devido a ser dócil, não ter autodefesa e precisa constantemente do pastor para estar defendendo e protegendo? Vou lhe perguntar qual a sua opinião. Por que somos considerados como ovelhas de Cristo? Já que Cristo é o pastor, nós somos ovelhas. O que tem a ver ovelha com a vida cristã? Por que estou lhe perguntando isso?
porque nós precisamos identificar tais características e sabemos também aplicar. Por exemplo, a ovelha não tem autodefesa. Quem defende a ovelha é o pastor. As ovelhas precisam constantemente da presença do pastor para não errar o caminho, para não se perder. E caso alguma ovelha se perca, é o pastor que vai atrás. Está percebendo porque nós somos ovelhas de Cristo? Quem te defende, quem te protege, na verdade, todo aquele que se levanta para destruir a sua vida, você fica tranquilo, porque você tem um bom pastor para estar lhe protegendo, lhe guardando. Mas observação, a ovelha não tem autodefesa, ela não consegue se defender, ela é totalmente dependente do pastor. Será que você é dependente do sumo pastor? Por que eu falo isso? Tem muitos crentes por aí dizendo, eu resolvo, eu tenho, eu sei, eu posso. Se você tem, se você sabe, se você pode, é porque você não é ovelha. Porque a ovelha, ela é dependente de Deus. Eita, eu estou lhe falando, viu? Aqui o alimento é forte. Mas dando seguimento, vejamos. Verdade prática. Igreja como rebanho. Jesus é o bom pastor e nós que pertencemos à sua igreja somos as ovelhas de seu rebanho. Como bom pastor, Jesus cuida, protege, guia cada um de suas ovelhas com amor e dedicação. Reconhecer-se como ovelha do rebanho de Cristo implica seguir sua voz e seus caminhos. Olha, ser ovelha implica, é necessário ouvir a voz do pastor e obedecer. Por que pastor obedecer? Porque a ovelha é obediente à voz do seu pastor. Porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Logo, nós, enquanto cristãos, precisamos saber com a boa, perfeita vontade de Deus. E não adianta saber mais do que isso, devemos praticar, esperar o tempo de Deus e a hora de Deus agir em nossa vida. Porque quem é ovelha conhece a voz do seu pastor. De longe vai estar percebendo, é Deus falando, é Deus direcionando. Você, em algum momento da sua vida, você já ouviu a voz de Deus falando contigo, lhe direcionando, falando, vai que eu estou contigo. Ou talvez, não vai, não faça, não assine. Eita, porque Deus vai estar falando conosco, tanto mandando nós marcharmos, como também pararmos. Porque há tempo de marchar, mas tempo também para parar. Mas quem vai estar direcionando não é a ovelha, é o pastor. Porque a ovelha conhece a voz do seu pastor e, mais do que isso, conhece e obedece. E hoje tá difícil achar ovelha obediente, viu? Tá difícil, tá todo mundo agora querendo mandar, sabe demais, não precisa respeitar ninguém, ouvir ninguém. Todo mundo é dono de si próprio. É um erro, porque a ovelha é dependente do seu pastor. Mas vamos dar seguimento, vejamos. Leitura diária de segunda-feira. As ovelhas do aprisco precisam de ser bem tratadas. Na terça, em que lugar estão as ovelhas do aprisco? Quarta, Jesus é entrada acessível para suas ovelhas. Na quinta, o Senhor é entrada direta para Deus Pai. Na sexta, as diferenças entre o verdadeiro pastor e o mercenário. Deus tem misericórdia. Jesus é o bom pastor que orienta as suas ovelhas. Perceba, Jesus cuida, Jesus protege, Jesus orienta, mas a ovelha obedece. Tem muitas pessoas que até querem ouvir a voz de Deus, querem saber qual a vontade do Senhor, mas talvez por pura curiosidade. Porque quando Deus diz sim, a pessoa fica todo feliz. Por exemplo, você, quando ouve Deus confirmando o projeto, falando que vai estar com você, que vai dar tudo certo, que você vai ter prosperidade, você vai crescer. Eu creio que você fica bastante feliz. Eita glória, Deus falou comigo. E se Deus falar com você, não vá, não assine, não entregue, não saia. Eita, será que você vai gostar? Tem muitas pessoas por aí dizendo, eu sou ovelha de Cristo, mas não obedece.
quer fazer o que quer, da forma que quer e quando quer. Estes não são ovelhas. Nesta lição também vamos estar falando um pouco acerca dos mercenários, que são aqueles que estão na frente, como pastores, como liderança, mas não estão cuidando de ninguém. São chamados mercenários, falsos pastores, falsas lideranças. E quando eu falo falsas lideranças, é em tudo. Cada uma pessoa que está no cargo de ser um líder, de ter uma função de liderança, precisa tomar cuidado, porque você, sobre aquela liderança, você está sendo pastor de ovelhas. Não é o pastor presidente, né, que vai mandar na igreja, não. Mas se você está tomando conta de um rebanho que não é seu, que é de Cristo, você está exercendo a função de um pastor. Por exemplo, você que é professor da EBD, você está ensinando, você está guiando e por isso precisa tomar cuidado, porque você é o pastor deles. Na escola dominical, você é o pastor das suas ovelhas e precisa tomar cuidado, viu? Pegou essa dica, professor? Mas vamos dar seguimento. Vejamos. Leitura bíblica em classe está em João, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 16. Estudo em grupo da passagem, compreensão da mensagem para a vida. É muito importante, sempre quando você faz a leitura, faça compartilhada. Coloque seus alunos para estar lendo a palavra do Senhor. Mas com relação à leitura, sempre dê prioridade para aqueles alunos que sabem ler corretamente. Porque, pastor, a leitura só é compreensível se a pessoa ler corretamente. Logo, se você tem na turma algum aluno que saiba ler corretamente, dê oportunidade para esse aluno. Ah, pastor, e a irmã Maria, que não sabe ler corretamente, mas ela gosta de participar. O que é que eu faço? Pronto, o aluno que sabe ler corretamente faz a leitura. E a irmã Maria, que não sabe ler corretamente, ou muitas das vezes não sabe ler, ela pode estar explicando, emitindo a opinião dela. Eu tenho dito constantemente aonde vou fazer formação. Nossos alunos precisam participar, mas participar da aula não significa estar lendo a lição. Pega essa dica, professor. Tem muitos alunos que eu já vi que parou de ir para a escola dominical porque o professor tinha mania de colocar todos os alunos para estar lendo. Mas como o aluno vai ler se não sabe ler corretamente? Se não sabe ler, você vai ter que envolver esse aluno em outras atividades. Pegou a dica, professor? Mas dando seguimento, vamos para a nossa introdução, onde está escrito: Estudo o capítulo 10. Nesta lição, estudaremos o capítulo 10 do Evangelho de João, destacando a figura de Jesus como bom pastor, aquele que protege, cuida, orienta suas ovelhas. Analisaremos o contexto em que o nosso Senhor é descrito como a porta das ovelhas e a conexão desta imagem com o aprisco das ovelhas. O bom pastor versus mercenários. Diferenciaremos as figuras do bom pastor e do mercenário, para que possamos reconhecer a voz do verdadeiro pastor de nossas almas. Veja só, esta lição é sensacional. Primeiro, vamos trabalhar a temática de Jesus como bom pastor, como sumo pastor. Vamos trabalhar também a temática Jesus como a porta e fazer um paralelo, uma comparação entre o pastor verdadeiro, o bom pastor, o sumo pastor, daqueles que são também mercenários. Isso mesmo, tem muitas pessoas por aí dizendo que são pastores, mas na verdade são mercenários. Como é que nós podemos identificar, diferenciar do verdadeiro pastor de um mercenário? São pelas suas atitudes, pelas suas obras, para você entender de uma forma descomplicada. O pastor vai cuidar, vai zelar, vai proteger. Isso mesmo, o bom pastor sempre terá a função de estar protegendo as suas ovelhas. Já o mercenário não vai cuidar, não vai zelar, não vai proteger. Quando você mais precisar,
Quando olhar para um lado, olhar para o outro, o pastor não vai estar lá. Quando você chamar por ele, ele vai estar longe, porque a intenção dele não é guardar você, não é proteger você, não é livrar você contra os inimigos. Muito pelo contrário, ele só está interessado naquilo que você pode produzir, a sua lã. Eita, esta lição está sensacional. Vamos dar seguimento? Vejamos. Jesus, a porta das ovelhas. O contexto. Este capítulo é antecedido pelo capítulo 9, onde Jesus teve uma conversa breve com os fariseus que tentavam encontrar algum ponto de discórdia para acusá-lo. No capítulo 10, o nosso Senhor interrompe esse diálogo após a cura de um cego de nascença que foi expulso da sinagoga da cidade porque sabia que o seu testemunho os incomodaria. No entanto, Jesus utilizou a parábola do pastor e das ovelhas para caracterizar os religiosos como falsos pastores e, mais especificamente, como mercenários. Este relato possui a mesma força de crítica aos falsos pastores presente na profecia de Ezequiel 34, versículo 1 ao 10. Professores, entenda que Jesus Cristo sabia muito bem quem estava do lado dele, com quem ele poderia conversar, contar, dividir suas aflições. Jesus sabia muito bem. Aqui, por exemplo, dentro do contexto, nós percebemos que Jesus Cristo estava sendo seguido, muitas das vezes por curiosidade, por necessidade, ou também para tentar pegá-lo em alguma falha e assim condená-lo à morte. Muitas pessoas, principalmente os fariseus, alguns escribas, estavam seguindo a Jesus, procurando a falha para que pudesse condenar ele à morte. E aqui está dentro desse contexto, para você ver, chegar a expulsar aquele que Jesus Cristo tinha curado, um cego de nascença. Jesus curou, libertou a vida dele. E o testemunho deste, que recebeu a cura, começou a incomodar muitas pessoas. Mas não era por causa da cura, não era porque o cego retornou a ver, não, é por causa de Jesus. Então a vida de Jesus, a obra de Jesus, o comportamento de Jesus, o ensinamento de Jesus estava incomodando muitas pessoas. As lideranças, principalmente lideranças judaicas, não estavam gostando da posição de Jesus, porque perguntavam: quem é Jesus? É sacerdote? Não. É sumo sacerdote? Não. Quem é Jesus, pelo amor de Deus? É filho do carpinteiro. Como assim? Filho do carpinteiro? E que dá aula para o mestre, para os doutores, para os sacerdotes, para os fariseus? Quem é Jesus para fazer isso? Então, muitas pessoas que estavam ao redor de Jesus não gostavam, não concordavam com os seus ensinamentos, porque confrontavam os pecados deles. Porque cristianismo é isso. Aumenta o som agora que Deus vai falar, viu? Cristianismo é confronto do pecado. Cristianismo que não confronta o pecado não é cristianismo. Por quê, pastor? Porque nós somos pecadores. E a palavra de Deus vai estar confrontando em nós nossas atitudes, comportamentos, as nossas escolhas. É por isso que Jesus vem aqui agora trazer a palavra e também deixar claro acerca dos mercenários e do bom pastor. Os mercenários vão correr, não vão defender ovelha nenhuma. Os mercenários só querem tirar de proveito aquilo que a ovelha tem, aquilo que a ovelha tem, aquilo que a ovelha pode produzir. Mas o bom pastor não, ele cuida, ele zela. Claro que ele precisa sobreviver daquilo que a ovelha produz, mas, no entanto, a intenção dele sempre é cuidar, proteger das suas ovelhas. Você concorda comigo? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Mas dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, segundo item, que traz por título: a porta das ovelhas. Jesus como a porta. Nesta parábola de Jesus, contada no capítulo 10 de João, destaca-se dois pontos importantes. Em primeiro lugar, ele entra pela porta do aprisco, onde se encontram as ovelhas. Em segundo lugar, ele se refere a si mesmo como a porta das ovelhas. O verdadeiro pastor, nos primeiros versículos de João 10, sugere-se
que aquele que passa pela porta do aprisco é o verdadeiro pastor, enquanto quem utiliza outros caminhos é associado a ladrões, a salteadores. Assim, as ovelhas reconhecem a voz do verdadeiro pastor e não dão atenção ao mercenário. Declaração de Jesus. Além disso, Jesus afirma: eu sou a porta, e logo depois declara: eu sou bom pastor. Estas declarações são direcionadas aos líderes religiosos judeus, que podem ser vistos como falsos pastores do povo, pois não cuidavam, protegiam, orientavam o povo de Deus. Irmãos, entenda, viu? Sempre existiu aquelas pessoas que querem tirar proveitos de outros. Sempre existiram. Aqui, por exemplo, no tempo de Jesus, tinha os doutores da lei, os fariseus, alguns escribas, que sempre estavam querendo ter algo a mais, ganhar algo a mais, ter um destaque a mais. Sempre tiveram essas pessoas, mas, no entanto, não estavam preocupados com a vida espiritual de ninguém, com a vida eterna de ninguém. A sua preocupação era tão somente ganhar algo, ser favorecido. Aí é quando Jesus vem trazer o ensinamento acerca do pastor verdadeiro, do sumo pastor que cuida, que zela e que protege contra os mercenários, contra os salteadores, contra os ladrões que estão na frente. Preste atenção, neste caso daqui, esses salteadores, esses mercenários estão dentro das igrejas, não estão fora não, são falsos líderes. Entendeu aqui o mistério? Não são pessoas de fora, são pessoas de dentro, lideranças. Meu Deus, que ele tenha misericórdia da minha vida e da sua vida. E saiba, viu, professor, você também faz o ofício de pastor. Quando eu falo aqui acerca de liderança, estou falando aqui de todo mundo. Todos aqueles que estão cuidando das ovelhas de Cristo estão exercendo o papel de pastor e deve tomar cuidado, porque a responsabilidade é grande. Deus te colocou aí como professor, você é um pastor, exerce o ofício de pastor. Pelo amor de Deus, não chega dizendo aí que você agora é pastor porque eu vi no YouTube. Não estou lhe dizendo isso. Estou lhe dizendo o quê? Você que ensina na escola bíblica, você está exercendo o ofício de pastor porque está alimentando as ovelhas de Cristo. Mas precisa tomar cuidado para não cair, para não se tornar um mercenário que não vai cuidar, não tem preocupação nenhuma. Por exemplo, vou apertar o juízo. O que você faz quando você percebe que tem uma ovelha sua, que é seu aluno, não está vindo mais para a EBD? O que é que você faz? Lava as mãos? Não se importa? Cuidado! Quando você percebe que tem um aluno seu que está no aprisco, que você é o pastor, que você ensina, quando este se afasta da presença de Cristo, o que é que você faz? Você vai buscar ou você lava as mãos? É isso que Jesus está dizendo. Aquele que é bom pastor, aquele que é chamado, aquele que está na direção de Deus, ele vai buscar, ele vai zelar, ele se preocupa com a vida espiritual. Isso que o texto diz. Quem não se preocupa, quem tanto fez, tanto faz, é o mercenário. Não tem compromisso com as suas ovelhas. Mas o pastor tem compromisso, o pastor tem responsabilidade. Converse com seus alunos sobre essa atenção que nós precisamos ter, principalmente nós que somos lideranças. É claro, mas estamos falando de ovelhas. Porque tem gente que está na igreja, eita, tem até um bom pastor, viu? Mas não é ovelha não, é bode. Concorda comigo? Mas dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, terceiro item, que traz por título: a mensagem da porta acessa ao Pai. O nosso Senhor atua como a porta de acesso direto ao Pai. Existe apenas um caminho para entrar no reino de Deus: a fé em Cristo. É essencial crer em Jesus e viver conforme seus ensinamentos. O significado contido na frase "eu sou a porta" é bastante claro.
Existe apenas um caminho exclusivo para entrar no reino de Deus, que é através da fé em Jesus Cristo. O nosso Senhor atua como a porta de acesso direto ao Pai, permitindo-nos aproximarmos dele com ousadia e confiança para desfrutarmos de uma relação eterna e significativa. Com Deus é essencial crer em Jesus, viver conforme seus ensinamentos e obedecê-lo plenamente. O nosso Senhor é a porta pela qual todos os pecadores devem entrar. Irmãos, converse com a sua turma. Jesus, ele é a porta. Agora pense o seguinte, o que é uma porta? Qual a função de uma porta? Percebeu? Então, Jesus é aquele que dá acesso a Deus. Olha, Jesus é aquele que dá acesso a Deus. Qualquer pessoa que quer se aproximar de Deus, precisa passar pela porta, que é Cristo Jesus, e ele dá acesso ao Pai. Quem está em Cristo é nova criatura. Quem está em Cristo vai estar tendo acesso diretamente ao Pai, porque ele é a nossa ponte, ele é a nossa porta, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Não tem como se aproximar de Deus, olha, pelas suas qualidades, pelos seus talentos, pelos seus dons. Ah, porque eu mereço, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não. É Cristo Jesus. Ele é a porta. Se você quer falar com Deus, apresente-se a Jesus. Esteja diante da porta, esteja diante do caminho, porque tenha certeza, o grande propósito de Cristo Jesus é estar nos apresentando a Deus. A grande intenção de Jesus é estar nos apresentando a Deus, para que você possa ter esse acesso. E vou dizer, viu, lá no céu vai ser maravilhoso. Enquanto você está aqui na terra, aproveita para estar orando, jejuando, consagrando. Estamos na porta, estamos no caminho, para que nós possamos alcançar aquele maravilhoso dia, onde estaremos com Ele, não aqui na terra, mas sim no céu. Eita glória! Eu lhe disse que aqui o alimento é forte, mas quero saber o seguinte, está gostando, entendendo? Fico em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para o nosso segundo tópico. Mas antes, preste atenção, assista esse vídeo e venha ser membro do canal. Veja só. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba o maior suporte do Brasil. Nós estamos enviando para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, simulado, atividades para você ver. Nós enviamos materiais tanto para que você possa estar estudando, meditando, aprendendo. Por exemplo, o resumo da lição, a lição comentada, a lição descomplicada, a dinâmica digitada. São materiais que nós vamos enviar para você. Mas também enviamos materiais para que você possa enviar para os seus alunos. Como, por exemplo, charadas bíblicas, atividade de anagramas que está sendo sucesso. Enviamos também atividades online e atividades em PDF. São matérias que você vai estar pegando e enviando para os seus alunos. No final do trimestre, fique tranquilo que vamos estar enviando diversos materiais para que você possa estar encerrando o seu trimestre da melhor forma possível. Até mesmo ideias de apresentações, ideias de lembrança, tudo isso já vou enviar pronto para vocês, tá bom? Se você quiser ser membro, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo
E na descrição desse vídeo vai ter um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Aí você pergunta, mas pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Se quiser ser membro, deixa aqui meu WhatsApp. Na descrição desse vídeo tem um link. Venha ser membro e assim você vai estar recebendo o maior suporte do Brasil para a revista dos adultos. Venha ser membro. Mas dando o segmento, vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título o aprisco das ovelhas, 2.1 parábola, uma alegoria. O versículo 6 indica que a história narrada pelo Nosso Senhor é uma parábola. Trata-se de uma narrativa normalmente breve que ensina através de uma alegoria. Assim, o Senhor Jesus comunicava as suas lições de forma sistemática, utilizando a parábola. Dessa forma, as figuras do pastor e das ovelhas servem como símbolos para ilustrar o ensinamento de Cristo sobre o pastoreio das ovelhas no aprisco. Veja só, Jesus Cristo sabia ensinar de uma forma perfeitamente, que nós possamos aprender com Jesus. Jesus sempre estava ensinando, sempre estava pregando, e ele gostava muito de ensinar utilizando alegorias. Parábolas são ensinamentos de uma forma descomplicada, facilitada, mas sempre trazendo uma verdade, algo que ele já conhecia. Aqui, por exemplo, em João capítulo 10, ele está pegando uma história, uma situação bastante rotineira. Quem não conhecia pastor em Israel? Quem não sabia o que era uma ovelha? As características da ovelha, o que seria a porta do aprisco, o que era o aprisco, a função do pastor e também dos lobos. Quem em Israel não conhecia essa história, todo o povo de Israel conhecia. Então, Jesus pega esta história, esse fato que todo mundo conhecia, e monta assim uma parábola, um ensinamento facilitado ou descomplicado, para que todos pudessem entender que quem quer ter acesso com Deus precisa passar pela porta, que é Ele. Quem quer conhecer o reino de Deus precisa ter a mesma atitude, comportamento de ovelha. E quem quer ouvir a voz de Deus precisa ouvir a voz do seu pastor, que é Cristo Jesus. E tomar cuidado, porque lá em Israel também existiam vários mercenários, vários salteadores que estavam enganando as ovelhas. Então tomem cuidado com certos ensinamentos, pregações, certos pastores que estão pregando aí nas redes sociais. Isso mesmo, nas redes sociais tem muitos pastores, conferencistas pregando, mas eles próprios não têm pastor. Eles próprios não estão sujeitos a nenhuma liderança. É um erro. Quando eu vou ministrar em uma igreja, sempre eu digo o seguinte, que eu, pastor Giovanni, não sou um pastor do YouTube. As pessoas ficam assim, como assim, pastor? Mas eu lhe conheci no YouTube. Eu digo, eu não sou pastor do YouTube, eu sou um pastor da igreja local. Por exemplo, eu congrego aqui na Assembleia de Deus, em Itabuna. Meu pastor presidente, já manda para o senhor todo especial, é o pastor Carlito Machado Fiel, que também é o segundo secretário da nossa convenção, CEADEB. Qualquer coisa que eu vou fazer, aceitar uma agenda, eu tenho que pedir a permissão dele. Se ele não permitir, eu não vou aceitar nenhuma agenda, porque eu tenho um pastor e eu preciso estar sujeito, subordinado à vontade dele, porque ele é o anjo da igreja. Mas tem muitos aí que não tem pastor, não respeita, alguns até mesmo disciplinado, andam pregando em igrejas. Estes não querem ter pastor, mas quem é ovelha tem pastor. Sabe por quê? A ovelha não consegue andar sozinho. A ovelha só sobrevive por causa do pastor que está cuidando, protegendo e zelando. Vou te perguntar porque mamãe já dizia, perguntar não ofende. E você tem pastor? E você respeita o seu pastor? E você obedece o seu pastor? E você honra o seu pastor? Eita, apertei o juízo, né? Calma aí, viu? Deixa aqui o seu like, porque é Deus falando com você. Mas dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, segundo item, que traz por título
O aprisco das ovelhas. Estrutura física. O aprisco das ovelhas consistia essencialmente numa edificação de pedras que possuía apenas uma entrada ou porta, por onde as ovelhas eram levadas para dentro ao entardecer. Função do pastor. Essas ovelhas eram supervisionadas pelo porteiro, o pastor, que se acomodava junto à entrada do abrigo para assegurar a proteção delas. Simbolismo. Desta forma, a representação simbólica do abrigo remete à atividade pastoril que os judeus exerceram ao longo de várias gerações, assim como a relação religiosa entre os líderes judeus e a população. Portanto, atualmente, essa imagem simbólica da parábola pode ser relacionada ao vínculo da Igreja de Cristo com o Senhor, nosso sumo pastor. Vejamos aqui agora o aprisco. O aprisco em Israel sempre era assim um mortuário de pedras, tá bom? Rodeadas em uma área que era rodeada de pedras e só tinha apenas uma entrada, onde todas as ovelhas deveriam entrar por aquela porta. O pastor ficava na porta, presta atenção, o pastor ficava na porta e chamava as ovelhas. As ovelhas podiam estar distante como for, mas quando ouviam a voz do seu pastor chamando, todas eram direcionadas para o aprisco e passava pela porta, passava pelo seu pastor que estava lá esperando as suas ovelhas. E assim, o próprio pastor servia como porteiro, ficava atento logo na porta, porque eles sabiam que as ovelhas não iam sair por outro lugar, a não ser pela porta. Mas, no entanto, os mercenários, os ladrões, os lobos, tá bom? Estes sempre estavam tentando invadir o aprisco, pulando assim os muros. Isso, para pegar as ovelhas. Então, o pastor sempre estava de olho, porque a qualquer momento poderia aparecer um devorador, poderia aparecer um lobo, um ladrão, para roubar, para matar, para levar a ovelha. Então, o pastor é aquele que sempre está pronto, preste atenção, sempre está pronto para defender as suas ovelhas, para cuidar das suas ovelhas. Pastor é aquele que cuida, é aquele que zela, é aquele que protege, é aquele que defende, aquele que não vai medir esforço, aquele que não vai medir esforço para estar guardando a tua alma, protegendo a tua alma, fazendo com que você possa estar crescendo. Porque muitas pessoas, muitos salteadores, sempre estavam de olho também nas ovelhas menores, para que pudesse estar levando as ovelhas, principalmente as menores, porque dava para carregar mais. Cuidado com a sua vida, cuidado com as promessas, cuidado com os enganos. Tem muitos lobos por aí, até fantasiado de ovelha, de pastor, para tentar ganhar você. Mas cuidado, porque Deus está nos alertando que existe tão somente um pastor que cuida e que zela a nossa vida. O restante, todos são sim salteadores, mercenários que não querem ter compromisso com você, não querem cuidar da sua alma. Mas Cristo, ele quer cuidar da sua alma, da sua família. Quem quer dessa forma, deixa aqui nos comentários, por gentileza. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, terceiro item, que traz por título: um lugar de proteção, proteção divina. O aprisco das ovelhas simbolizam também um espaço de proteção. Sacrifício do pastor. Este local é definido diretamente pelo pastor do rebanho, que está disposto a sacrificar-se. Corpo de Cristo. As afirmações expressam essa realidade de cuidado por todos que fazem parte do corpo de Cristo. O seu compromisso com seu rebanho ficou evidente através da sua obra realizada no Calvário. Entenda que Jesus Cristo, ele é o nosso sumo pastor, porque tudo ele fez para proteger, para guardar, salvar e livrar a nossa alma. Se hoje você é professor da EBD, é por causa dele, por causa do sumo pastor, que sempre está cuidando de você. Até hoje, Jesus deu a vida dele em prol da minha e da sua.
Hoje, o nosso nome está escrito no livro da vida, não porque você é filho de crente ou porque você é obreiro da casa de Cristo. Não, não, não. É por causa dele. Não é porque você merece. É favor imerecido. É a sua graça, a sua misericórdia nos alcançou e por causa dele nós estamos salvos. Ou seja, Jesus Cristo, como pastor, protegeu a nossa vida, nos abençoou, tem nos guardado, nos abençoado, nos alimentado constantemente. Por que isso, pastor? Porque ele é o nosso sumo pastor. A ele todos, viu? Você pode ser pastor presidente, você pode ser auxiliar, você pode ser obreiro. O sumo pastor aqui é ele que manda e nós obedecemos. Porque ele comprovou, ele mostrou que nos ama a ponto de morrer no meu e no seu lugar. Por isso eu digo, a ele toda honra, a ele toda glória. Concorda comigo, professor? Deixa aqui nos comentários. Eu preciso saber a sua opinião, tá bom? Mas dando seguimento, vejamos. Não existe lugar mais seguro do que aquele que está sob a vigilância e proteção do sumo pastor, o Senhor Jesus Cristo. O seu compromisso com o seu rebanho ficou evidente através de sua obra realizada no Calvário. Assim, as afirmações "eu sou a porta", "eu sou bom pastor" expressam essa realidade de cuidado para todos que fazem parte do corpo de Cristo. Entendeu aí? Pode dar um glória a Deus? Se você é ovelha, você tem um sumo pastor. Eita glória! Se você ouve a voz do seu pastor, ele vai cuidar de você, vai proteger a sua vida, vai te dar graça, você vai vencer todos os inimigos que têm se levantado para lhe tirar da presença de Deus. O sumo pastor vai proteger a tua vida e ele já comprovou isso, já mostrou que tem todo o poder e autoridade. Diante das lutas, saiba que Deus está contigo e vai te guardar e livrar de todo mal. Quem crê nesta palavra, deixa aqui nos comentários. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para o nosso terceiro tópico. Mas antes, preste atenção. Eu quero saber o seguinte: você já tem curso básico em teologia? Você já estudou, já tomou algum curso referente à escola bíblica dominical? Não? Então chegou a oportunidade. Nós estamos com a nossa plataforma de curso, onde estou disponibilizando diversos cursos, incluindo o curso básico em teologia. E veja, o nosso certificado é reconhecido pela nossa convenção. Vai servir até mesmo se você for ser consagrado a pastor e evangelista, porque tem um reconhecimento da nossa convenção. Lá também, em nossa plataforma Descomplicando a Teologia, você terá acesso a alguns cursos para professores da escola bíblica dominical. Isso mesmo, curso para professores. Lá tem Descomplicando EBD, lá tem lá tem uns 3, 4 cursos para você que quer aprender mais como ensinar, como administrar uma aula, como é que eu faço para estar ensinando. Você vai estar também estudando em diversos cursos para professores e vou estar colocando também para gestores, tá bom? Pastor, é muito caro. Não é caro não. Aproveita a promoção, porque se você quiser estudar todos os nossos cursos, curso básico em teologia, curso para professores, curso para gestores, paga apenas R$ 20 por mês e você terá acesso à nossa plataforma e poderá estudar todos os nossos cursos pagando apenas R$ 20 por mês. Se você quiser saber mais informações, vou deixar meu WhatsApp aqui, você possa me chamar, eu vou estar lhe explicando melhor, tá bom? Mas é R$ 20 por mês e você pode estudar todos os nossos cursos. Nada esqueça desse vídeo, também tem o link entre nosso grupo de informações. Mas dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título a distância entre o bom pastor e o mercenário. O item 1, o bom pastor. O versículo 11 menciona que Jesus é o bom pastor que sacrifica a sua vida pelas ovelhas, em contraste com o ladrão que vem para roubar, matar e destruir. A missão do bom pastor é oferecer vida, tanto na perspectiva eterna, celestial da salvação, como na dimensão virtuosa da santidade, enquanto forma de viver no mundo.
A generosidade do sumo pastor é sem igual, pois ninguém pode defender as suas ovelhas como ele faz. O nosso Senhor é indiscutivelmente melhor dos pastores, quem entra no seu aprisco enquanto uma vida verdadeira. Estamos falando daquele que é exemplo em tudo, daquele que fez de tudo para que eu, para que você, para que nós possamos ter a nossa salvação. Jesus Cristo fez de tudo, veio a esta terra, encarnou-se, tornou-se homem para viver, para crescer, para morrer e assim dar a salvação para que eu e você possamos ser salvos. Agora, muitas pessoas estão deixando de lado o sumo pastor e preferem seguir, dar like, ser seguidor desses mercenários que não têm compromisso com a palavra de Deus, não têm responsabilidade com a tua alma, estão deixando de seguir o sumo pastor, o verdadeiro pastor, aquele que morreu no meu e no seu lugar, para estar seguindo salteadores, para estar seguindo mercenários. Sabe por quê? Muitas das vezes estes mercenários falam aquilo que você quer ouvir, fala aquilo que você gostaria de ouvir, mas Cristo não vai falar o que você quer. Cristo não vai fazer o que você quer. Cristo vai falar e vai fazer aquilo que você precisa, aquilo que é necessário para que a sua alma seja salva. Já esses salteadores, esses ladrões mercenários, não estão preocupados com a sua alma. Tanto faz e tanto fez. Mas o sumo pastor não. Ele quer ver você no céu. O sumo pastor quer ver você no céu. Anote aí. O sumo pastor quer ver você no céu. É por isso que ele aperta o juízo. Ele fala conosco. Às vezes dói, mas é para o nosso bem. O nosso sumo pastor quer nos ver no céu. E deixa aqui nos comentários. Eu vou morar no céu. Mas dando seguimento, vejamos. O mercenário. Características do mercenário. O versículo 12 apresenta a figura do mercenário. Ao contrário do bom pastor, que se sacrifica pela vida das ovelhas, o mercenário opta por fugir diante do perigo, dispersando e roubando as ovelhas. Não demonstra zelo nem cuidado por elas. Por esta razão, é simbolizado como ladrão e bandido. Assim, enquanto o bom pastor promove a vida, o mercenário traz consigo a morte. Em vez de construir, ele destrói tudo que encontra pelo caminho. Ele abandona as ovelhas à sua própria sorte. Representação dos falsos líderes. A representação do mercenário ilustra o caráter dos falsos líderes e mestres fraudulentos que procuram constantemente semear divisões entre o povo de Deus. Eu espero que você tenha percebido aqui a diferença. O pastor vai cuidar, vai zelar, vai proteger e vai defender. Mas o mercenário não está preocupado, não tem compromisso, não tem responsabilidade com você. Pode ver você fazendo errado, pode ver você pecando e ainda vai dizer, não tem nada não, fica tranquilo, nem disciplinado você vai ser na minha igreja. Isso não é bom para você não, isso é um veneno. E tem muitas pessoas preferindo estes pastores, esses mercenários que parecem pastores, parecem liderança, mas não são, porque não tem cuidado, não tem zelo, não protege a tua vida, não protege a tua alma, não faz nada, muito pelo contrário. O que eles querem realmente é tirar a sua lã. Tirar proveito do teu trabalho, proveito dos teus talentos, proveito dos teus dotes. Mas nessa lição estamos aprendendo a tomarmos cuidado contra falsos pastores, falsos líderes religiosos. E isso não é somente o pastor não, viu? Fala de líder departamento, de professor. Todo aquele cristão que está na liderança, ele pode não ser o pastor consagrado, mas está exercendo o ofício pastoral. Deu para você entender? Se ele não cuida, se ele não chama a sua atenção, se ele não zela pela sua alma, ele não é pastor. A Bíblia diz que é mercenário, não tem compromisso e não se importa se você vai ser salvo ou não. Te pergunto, é esse tipo de pastor que você quer? É esse tipo de pastor que você gosta? Deixa aqui nos comentários, por gentileza.
e vamos dar seguimento. Vejamos. Terceiro tópico, terceiro item, lobos vorazes versus o bom pastor. Vejamos, lobos atacam as ovelhas, mercenário foge diante do perigo, o bom pastor protege as ovelhas. Lobos representam falsos mestres, mercenário abdica das suas responsabilidades, o bom pastor assume responsabilidade total. Lobo promove doutrinas enganosas, mercenário dispersa o rebanho, o bom pastor mantém o rebanho unido. Lobo tem intenções destrutivas, mercenários não se importa com as ovelhas, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Os lobos aproximam-se do aprisco para atacar as ovelhas, apenas quando percebe que o mercenário não está atento à sua chegada. O mercenário, por sua vez, opta por fugir e abdica das suas responsabilidades, mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, foge e o lobo arrebata e dispersa. Não é por acaso que o apóstolo Paulo descreve esses lobos vorazes como sendo os falsos mestres que promovem doutrinas enganosas e comprometem a fé recebida do evangelho, iludindo e levando consigo as ovelhas desatentas. Estes têm intenções destrutivas, geram divisões no rebanho, dispersam as ovelhas. Por esta razão, nosso Senhor se apresenta como a porta das ovelhas e o bom pastor. Ou seja, todos nós somos dependentes de Deus. Todos nós precisamos estar em Cristo Jesus, porque é Ele que é a porta, porque é Ele que é o sumo pastor. Mas Ele é a porta, Ele é o sumo pastor. Mas, no entanto, existem também muitos falsos. A Bíblia diz, mercenários, lobos, tentando destruir e matar. Veja o seguinte, os lobos estão de fora, presta atenção aqui agora, os lobos estão fora do aprisco e estão querendo entrar no aprisco para devorar, para matar as ovelhas. Cuidado com aquilo que está fora. Cuidado com aquelas pessoas que não adoram a Deus e não temem a Deus da mesma forma que você teme, da mesma forma que você adora. O lobo está fora do aprisco, mas está procurando a oportunidade para entrar no aprisco, para lhe tirar da presença de Deus. Então tome cuidado com os lobos, ok? Já os mercenários estão dentro dos apriscos. Eita, aqui agora é forte, viu? O lobo está fora e quer entrar, mas o mercenário está dentro, está no aprisco e com a responsabilidade de cuidar e de zelar. Mas, no entanto, ele não está interessado em cumprir a sua missão. Ele não tem responsabilidade, ele não tem compromisso, ele não liga para nada. Tanto, quando ele vê o lobo se aproximando, em vez de lutar, de proteger, de dar, se for necessário, até a sua própria vida para proteger as suas ovelhas, o mercenário, quando vê o lobo, ele corre, ele foge, ele sai correndo, ele não quer enfrentar o desafio que é lutar contra o lobo. Muito contrário, ele vai preferir fugir. Este é mercenário, não defende, não protege, não cuida de ninguém. Então anote aí, professor, cuidado com os lobos que estão de fora, mas cuidado também com os mercenários que estão dentro. Não cuida e não zelam de nada. Eita, pastor, irmãos, é difícil, viu? A luta é grande, mas converse com seus alunos, sabe? Chame a atenção deles, porque nós também precisamos nos aproximar de Cristo, porque Ele sim sempre está conosco. Ele não vai abrir mão de você. Ele é a porta, Ele é o nosso sumo pastor. Mas dando seguimento, vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: o Senhor afirmou que as suas ovelhas conhecem a sua voz e a reconhece, seguindo-a desta forma. Aqueles que pertencem ao grande rebanho do sumo pastor têm a alegria de conhecer e reconhecer sua voz. Assim sendo, não devemos perder tempo ouvindo a voz do lobo. A voz do bom pastor é mais do que suficiente para nos guiar ao longo da nossa caminhada na vida cristã. Em outras palavras, se nós conhecemos a Cristo, se nós já temos o nosso sumo pastor,
e sabemos muito bem o que é que ele requer de nós. Ah, pastor, eu não sei qual é a vontade de Deus em nossa vida. O que é que eu faço, pastor? Leia a Bíblia. Ah, pastor, eu quero que Deus fale comigo. O que é que eu faço, pastor? Leia a Bíblia Sagrada. Na Bíblia, você vai saber qual é a vontade do nosso sumo pastor. E o segredo é obedecer. Quanto mais você obedece à voz de Deus, a palavra do Senhor, mais você vai ser abençoado, guardado e vai estar recebendo o livramento do Senhor e não vai sofrer os ataques dos lobos, dos mercenários, porque o sumo pastor vai proteger a tua alma, guardar a tua alma de todo o mal. Você crê dessa forma? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Eita glória! Ele diz que aqui o alimento é forte, mas quero saber o seguinte, está gostando, entendendo, ficam em dúvida? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Já quero agradecer a você que é inscrito, você que é membro, você que comenta, você que está conectado conosco. Sejam todos bem-vindos. Eu só peço, se gostou, compartilhe esse vídeo para que mais professores possam ter acesso. Compartilha lá no grupo dos seus professores. Nós também temos aulas para jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. E lembrando, vai assistir a nossa dinâmica, porque a dinâmica está sensacional. Vocês vão gostar e vai estar servindo quando você for fazer a aplicação da sua aula. A dinâmica está sensacional. Vá assistir a dinâmica, crente. A paz do Senhor e até a próxima aula. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.